Bom, pessoal, e aí? Desculpa pela demora entre um vídeo e outro, nesse finalzinho da série, mas assim, algumas coisas estão ficando muito repetitivo também. Não quero ficar gravando vídeo à toa, né? Nas 2 últimas semanas, eu praticamente não mexi na conta, como eu comentei no último vídeo. Um pouco por motivos pessoais, porque eu estava em umas mudanças aqui de endereço, de coisas de trabalho e tal. E também porque a gente está se aproximando aqui, ó, nós estamos na 47ª semana do projeto, né? Falta mais uma semana para completar o um ano que eu tinha me proposto a gravar esses vídeos semanais aí, né, fazendo as operações na conta. Então assim, também como eu não tinha nem tido tempo de olhar a conta com calma, não tinha nem mexido nela, também não fazia muito sentido ficar gravando vídeo só para ficar enchendo linguiça, né? Bom, como é que a gente está aí há uma semana de encerrar esse compromisso? Eu não vou fechar a conta depois, tá? Eu vou continuar operando ela, mas eu vou me liberar desse compromisso, né, de ter feito esse acompanhamento semanal aí, assim, só olhar a conta uma vez por semana, não ter feito nenhum aporte nem retirada da conta e tal. Então, mais uma semana, na próxima semana eu encerro o projeto e aí eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou fazer aporte, se eu vou operar essa conta com mais frequência do que olhando ela uma vez por semana ou não e tal, tá? Mas de qualquer forma, é assim, na semana que vem eu vou fazer um videozinho de encerramento e aí de qualquer forma, assim, eu vou manter o grupo do Telegram, tá? Então, quem está chegando agora aí, quiser assistir os vídeos anteriores, quiser tirar dúvida no Telegram, bater papo com o pessoal que também está experimentando a estratégia, ou exatamente como eu proponho aqui, ou cada um, né, com a sua adaptação individual. Mas o grupo do Telegram é assim, ele é bem legal porque apesar de ter bastante gente inscrita, tem poucas publicações. Geralmente, quando aparece uma postagem no grupo do Telegram, é sobre o tópico. O pessoal é bem focado. Não tem bate-papo, porcaria, brincadeira, né? Assim, a gente. Todo mundo tem um monte de grupo já, né? Então a gente não precisa ficar mais enchendo linguiça com um monte de coisa. Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida interessante, ou posta aqui nos vídeos do YouTube, eu vou estar olhando, mas eu acho que assim, às vezes é até mais rápido eu perceber que tem alguma mensagem, alguma dúvida, algum comentário, se postar direto lá no grupo. Esse grupo eu vou manter aberto, sei lá, ad eterno aí pra gente ir discutindo, né, com um pouco mais de liberdade aí essa estratégia de operar o Forex sem stop, ok? Bom, a nossa conta está aqui. A gente segue aí, fechamos agora, batemos aqui o número redondo bonitinho, né? 50% de crescimento em um ano, né? Já vamos falar aí em um ano. Falta uma semana para completar. Então a gente passou daqueles $100 iniciais, a gente está aqui chegando quase no lucro de $50, né? Você vê que para quem está chegando agora entender isso daqui, é importante você ler, assistir os vídeos iniciais e entender que nessa conta Cents da FBS $100 reais aparecem como $10.000 de saldo aqui. Então hoje eu tenho aqui 148,92 dólares de saldo nessa conta, certo? Ok? Isso aqui ela mostra o saldo operacional dessa forma por ser esse tipo de conta Cents da FBS. Tem o link desse MQL5 aí na descrição do vídeo. Você pode acessar esse link e fuçar aqui em todas as informações e análises que o MQL5 disponibiliza da conta. Vamos olhar lá na conta como é que tá. Bom, hoje a gente tem aqui, vamos abrir aqui, a gente tem a aba de negociação. Deixa eu ampliar um pouco aqui. Esse aqui, peraí, esse navegador aqui eu posso fechar. Aqui a gente vê, né, o nosso, aqui no cantinho à esquerda, né, no cantinho inferior aqui embaixo, a gente vê aqui nosso saldo, 14.990, né? Capital líquido, 14.891. Como está a nossa margem? 14.925. Vocês vão ver nos vídeos, principalmente do Willi Heine, né? Que ele sugere, ele fala assim, mantenha uma margem acima de 1.100%. Ele está falando isso para uma conta que ele opera, se eu não me engano, com a alavancagem 1 para 100. Essa conta aqui, ela foi aberta originalmente com uma alavancagem de 1 para 1.000. Então a gente multiplica isso aí por 10, né? Então, 14.000% aqui é como se fosse 1.400% numa conta de alavancagem 1 para 100.
E então assim, a gente está acima do limite saudável que o Willi propõe também, né? A gente vê que a gente está com saldo flutuante aqui negativo de 99. Apesar dos últimos meses não terem sido muito bons, a última semana acho que deu uma respirada agora, principalmente no SDCHF, ó. A gente vê que tem várias ordens aqui do SDCHF ficando azuis, né? E, ó, pode ver tudo SDCHF. O dólar australiano, acho que eu tenho uma posição a favor e uma contra ele aí, em dois pares diferentes. Uma vai muito bem, obrigado, a outra vai muito mal, né? Então, que acho que é, inclusive, essa aqui. 130 negativo aqui. É isso? Cadê? Aqui, ó. 130 negativo aqui. Ops. Né? E a gente tem uma outra posição positiva, que também é com dólar australiano, tá aqui 157 GBP Audi. Né? O dólar foi mal, o dólar australiano, e a gente estava contra ele a favor do GBP aqui nesse par. Acabou indo. Então a gente está bem numa. Vamos proteger essa ordem aí, eu acho. E aí a outra que está negativa, paciência. A gente vai ver se entra numa posição melhor aí. Vamos ver o que a gente faz. Então vamos dar uma olhada rápida na conta. A gente tem algumas posições. Na verdade, eu vou dar uma olhada se a gente tem algumas proteções, mas assim, eu também não quero deixar o vídeo muito longo. Uma coisa que eu queria começar a fazer, ou talvez deixe, sei lá, posso deixar para semana que vem também, para o último vídeo, a gente queria ver, eu queria dar uma olhada nas datas aqui. Vamos ver qual a ordem mais antiga que eu tenho aqui, né? Então vamos ver. Eu tenho aqui, se ele organiza por horário, mas ele pega a data certinho? Pega. Então, por exemplo, aqui 29 de setembro de 2020, essa acho que é a primeira aqui em cima, ó. Essa é a ordem mais antiga que eu tenho na conta. É uma ordem no euro GBP e a gente está positivo em 75 dólares agora. Vamos dar uma olhada o que aconteceu nisso. Depois a gente tem uma de 11 de dezembro do CHF JPI, que ainda está negativa, depois desse tempo todo, né? Vamos ver, essa ordem aqui, ó, do Euro GBP, inclusive ela tem uma proteção já aqui no 0,86. Vamos ver como é que tá isso aqui. Então, Euro GBP. Vamos puxar o gráfico do Euro GBP aqui na tela. Então, essas são as ordens mais antigas que eu tenho na conta. A gente tá, eu estou vendido aqui, né? Então, vamos ver, mensal, semanal, julho, setembro do ano passado, julho, mais ou menos por aqui, ó. Eu vendi mais ou menos nessa época aqui, ó. O preço devia estar aqui, cadê? Né? Uma dessas semanas aqui, na altura ali do 0,90. E de lá para cá, ó, o preço andou um pouquinho a favor, voltou contra, essa ordem ficou negativa aqui, pelo menos umas 3, 4 semanas, ela voltou a ficar negativa depois de ter ficado positiva. E aí quando ela desce aqui, depois que ela perdeu essa média de 200, a gente está olhando no semanal, né? Você vê que aí ela começou a trabalhar aqui abaixo da média. Ela rompeu a média de 200 do semanal, ela voltou, fez reteste aqui. A gente tem essa média amarelinha, a média de 20, a média rápida, né? Então você vê que o preço fez um movimento aí. No semanal a gente consegue ver um pouquinho mais de detalhes, né? Do que no mensal aqui. Cadê o... Perdi o desenho. Oh, meu Deus. Vamos lá. Point fix. Cadê? Tá dizendo que já tá aqui? Pera aí. Parece... deu algum pau no negócio aí. E... Então, a gente vê que assim, o preço começou a trabalhar aqui, ó, ele rompeu a média de 200, depois ele volta, faz um reteste nela, ele fica meio que aguardando aqui, ó, a média de 20 chegar nele também, aí ele vem usando a média de 20, olha, você vê que elas funcionam quase como uma linha de tendência de baixa. O preço toca na média de 20 e desce, toca na média de 20 e desce. Ele está com dificuldade de tentar. Olha, ele falhou um rompimento aqui. Vamos ampliar um pouquinho isso, né? Ele falhou um rompimento da média de 20 aqui. Depois ele
Na semana passada ele falhou outro rompimento, jogou de novo o preço para baixo. Mas você vê que assim, ele não tem muito mais força de fazer novos fundos, ele está com dificuldade de renovar os fundos, né? Você vê que o fundo anterior aqui está mais ou menos na mesma linha, na mesma faixa do que o atual, ó. Você vê que essa região aqui do 0,84,600 foi uma região já importante ali atrás. Depois disso ele tem um outro fundo que ele pode ser que ele vá buscar na região do 0,82. Aonde é o nosso alvo desse trade? Está lá embaixo. Então, a gente vê que assim, ele está com uma dificuldade de perder esses fundos aqui e buscar o alvo. Então, por isso eu coloquei uma proteção, porque acho que se ele voltar, pode ser que ele fique aqui, ó, mais 2 anos, 3 anos, 4 anos trabalhando ali para cima, né? E a gente nessa faixa de lucro pequeno. $75, né? Aqui já é um lucro bom. Eu vou deixar essa proteção, vou ajustar ela um pouquinho. Ó, a banda de Bollinger do diário, ele vem trabalhando ali em cima e embaixo, né? Vamos ver H4. Ó, ele vai até o segundo nível do túnel de Vegas às vezes e volta. Então eu vou deixar aqui, ó, pelo segundo, acima desse topo anterior aqui, lá H4. Vamos ver no 30 minutos. Pelo 30 minutos eu poderia jogar uma posição bem mais lá para baixo, né? Mas aí a chance dele me tirar aqui é muito grande, né? E eu não quero sair só com esses 70. Se o meu alvo é para buscar, né, quase 200 lá embaixo, eu vou deixar aqui ainda. Então vou deixar a proteção aqui nivelada pelo H4 aqui, pelo túnel de Vegas do H4, para o preço ter espaço para ele respirar. Aí vamos ver se ele define e perde esse fundo ou não, né? Então é dessa forma que eu vou protegendo aí as ordens. Vamos ver aqui está com mais lucro, com maior lucro. A gente tem um GBP Audi, né, que eu comentei. Então vamos trazer o GBP Audi aqui. A gente tem essa compra de 0,2, é a única ordem que está aberta nesse par. E olha lá, a gente comprou essa ordem GBP Audi, foi 24 de fevereiro. Então vamos lá, né? Nós estamos fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Então aí são 6 a 7 meses de ordem aberta. Então é aquilo que eu falo, tem que ter paciência, né? Ó, pessoal, vê quantas vezes essa ordem chegou a voltar e ficar negativa, né? Então, deixa eu ver aqui. Poxa, tá me fazendo falta um negócio de desenhar. Peraí. Ele tá dizendo que. Não entendi. Deu algum pau mesmo. Droga. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou usar essa linha roxa de referência aqui, né? Vou mexendo ela, às vezes eu sei que na gravação no vídeo, às vezes fica difícil de ver o movimento do mouse, né? Então, tá aqui, ó, perto da linha de compra, né? A nossa compra foi aqui, né? No 1,78. Foi mais ou menos em que época que foi? Isso aqui, ó, a gente tá aqui, julho, agosto, quando que eu falei? Ela foi fevereiro, né? Então, tá aqui, ó. Deixa eu pegar a cruz. A gente foi aqui, ó, mais ou menos aqui em fevereiro, né? Então, a gente vê que depois que eu fiz essa compra, ele chegou a ficar aqui positivo, né? Aqui ainda em fevereiro ainda ficou um pouquinho positivo, teve uma alta de mais ou menos quase 2%. Aí ele voltou a ficar aqui no 0 a 0, subiu, não deu nem 2% ali. Eu peguei na linha errada aqui, ó. Deu quanto? 1,5%, 1,5%. Voltou a ficar no 0 a 0, subiu, chegou a dar 2,2%, voltou no 0 a 0, ficou negativa, depois voltou, ficou 1,5%, ficou negativa de novo, 1%, ficou negativa de novo. Então, assim, se eu já tivesse protegido essa ordem na hora que ele deu aqui, qualquer vez que ele ficou 1%, 2% positivo, eu já tivesse protegido, eu já teria saído dessa ordem lá naquela época. Eu podia ter entrado de novo, quando ele volta aqui e rompe essa linha do H4 aqui, por exemplo, né, e vem testar o terceiro, o segundo nível do túnel de Vegas aqui, tudo bem, eu podia já ter fechado, embolsado o lucro e entrado com a ordem de novo, né? Então, para quem acompanha a conta com mais frequência, você vai acabar fazendo mais operações assim. Mas no meu caso,
olha aqui, ó, se eu tivesse protegido e saído, mesmo com um lucrinho aqui, eu teria tido 3 chances de ter entrado de novo nessa região. Então, vamos dizer que eu tivesse pego o quê? $5 aqui, depois entrava de novo, protegia $3, entrava de novo, protegia $6, $5, sei lá, né? E aí, se eu tivesse tido a felicidade de pegar a última ordem, aí sim teria vindo para onde ele está hoje. Então, eu poderia ter feito aqui uns $10 a mais aí numa conta que numa ordem que hoje já está dando 157, né? Então assim, são caminhos diferentes, né? Mas você vê que às vezes assim, a coisa de esquecer a ordem lá e esperar ela ir na direção do seu alvo, às vezes também compensa, né? Então, depois desse tempo todo, olha né, a rushada de alta que ela deu. Ele chegou aqui, ó, a 7%, né? Depois disso, olha, ele perdeu o fundo, perdeu a média ali, voltou, né, aqui, ó, voltou para 4%, ou seja, ele teve uma queda de 3% ali daquela máxima para cá. E podia ter saído na proteção aqui, talvez eu tenha fechado outras ordens nesse par, né? Mas aqui, olha, ele perde a média de 200, ele vem aqui no túnel de Vegas na 1, 2, 3, 4 níveis abaixo, né? Ele estava testando o túnel 4 níveis acima lá. Ele rompe, vem 4 níveis abaixo, agora ele voltou, rompeu a média de 200 de novo. Então você vê que aqui, ó, se a gente olhar isso em tempo maior, no diário, por exemplo, ele fez um pullback saudável, né? Olha aqui, a gente pode ver, sei lá, que é uma outra ferramenta, Fibo. Vamos lá. Cadê? Ao contrário, esse Fibo aqui. Eu quero ver isso aqui. Isso e isso. Mais ou menos aqui do fundo da região de onde a gente entrou aqui, ó. Ele foi lá até os 100%, ó lá. Ele fez uma retração. Se eu botar bem na entrada, onde eu fiz a entrada, né? Olha aqui, ó. Quando ele faz esse último pullback grande aqui, ele fez uma retração de quanto? De 50% do movimento dessa pernada de alta aqui, que demorou 4 meses, aí, mais ou menos. Aí ele passa um mês inteiro fazendo, né, quase um mês aí, fazendo essa pernada de baixo, esse pullback. E aí olha a força com que ele vem subindo de novo depois. Então, se a gente esperar e fizer, né, que ele vai fazer, e fizer uma projeção aqui dessa pernada, a gente imagina que ele vai fazer todo esse movimento aqui. Aí ele faz essa pernada de baixa, aqui. Aí ele faz essa pernada de baixa e agora a gente espera o quê? Que ele vá repetir esse mesmo movimento aqui. Deixa eu tirar o Fibo. A gente espera que ele vai repetir esse mesmo movimento que ele fez aqui. A gente projeta essa amplitude para cá, né? Então, a gente acredita que ele vai pelo menos aqui na região do 1.98, alguma coisa assim. Meu alvo está mais para cima ainda, né? Eu estou jogando lá em cima. Mas aqui, ó, você vê que a gente está falando de um alvo abaixo desses fundos anteriores que já foram importantes aqui, né? E se a gente considerar essa projeção dessas pernadas aqui, ó, do movimento do preço, olha lá, perto de onde a gente consideraria aí um alvo, um fundo, né, um topo anterior e tudo. Então, você vê que às vezes vale a pena deixar a ordem de lado aí e esquecer ela. Ela está em 157, até ela chegar no nosso preço ali. Vamos ver. Ó, ele não andou metade do caminho ainda. Então, se ele está no 157 aqui, não vamos dizer nem lá em cima, mas vamos trazer aqui na projeção que a gente falou, a gente está falando de quê? De 300 e pouco, né? O dobro, né? Então, esse é o tipo de ordem que a gente quer ter funcionando, né? Esse pensamento aí de médio e longo prazo. Você fala, pô, mas eu vou esperar 5 meses para lucrar numa ordem? Tá, tudo bem, mas você vai ter quantas ordens abertas aqui, né? Se a gente está lidando com um lote de 0,1 centavo, né, para cada $100, e aí nessa conta Cents aqui a gente pode ter mais de 100 ordens abertas, né? Eu consigo ter o que? 2, 3 ordens abertas por par, né? Se tivesse interesse, disponibilidade, né, um contexto favorável para isso. Então,
mesmo se eu tiver que esperar por um ano para uma ordem dessa fechar no lucro, eu tenho quantidade de ordem suficiente para ter ordem fechando positiva todo mês. Quem não queria uma ordem de $300 fechando positiva todo mês? Né? Uma ou duas. Né? Não precisa mais do que isso. Né? Às vezes qualidade também melhor do que quantidade. Então, mas são estratégias diferentes. Se você tem mais possibilidade de olhar a conta com mais frequência, tal, você pode lidar com alvos menores, ok. Mas eu acho que ao longo desse ano, esse tipo de ordem aqui mostrou que pode ser saudável, sim, a gente operar nessa linha de raciocínio, né? Depois disso, a gente tem uma outra ordem aqui que está protegida com $75, que foi que a gente mexeu, do Euro GBP. A gente tem outras aqui com 60, tal. Eu só tenho agora no momento, eu só tenho duas ordens protegidas aqui, na verdade. Essa do GBP Audi, vamos pensar, vale a pena colocar uma proteção aqui? Vale, né? Porque ele já fez esse pullback. Vamos supor que ele não consiga vencer aqui, fazer a nova máxima e ele despenca aqui e volta tudo outra vez, né? E vem buscar essa linha de tendência de alta aqui embaixo. Ele vai voltar quase na minha região de entrada, né? Se ele continuar fazendo esse tipo de movimento que ele vem fazendo aqui, né? Aí aqui, né? Se ele vier aqui de novo, ele vai voltar quase no meu zero. Também não quero devolver isso tudo, tá? Então acho que agora eu vou colocar uma proteção aqui. Então vou puxar o meu TP e vou trazer ela aqui, ó, abaixo do pullback. Ela me dá $95. A gente está olhando pelo semanal, vamos pelo diário. Ó, o melhor ponto de proteção é aqui, tá? Se eu quero realmente deixar ele andar, né? Então assim, é só para não devolver tudo, né? Mas eu ainda estaria devolvendo 1/3 do lucro já conquistado nessa ordem. Mas é que eu quero realmente deixar ele buscar o dobro do valor aí. Então eu não vou apertar essa proteção pelo 4 horas, pelo 30 minutos, mesmo pelo 4 horas, ó, o lugar mais saudável para deixar a proteção é aqui, tá? Então é assim que a gente vai olhando todos os pares e cuidando da proteção de cada um. O próximo que não tem a proteção seria aqui o SDCHF, né? Bom, o SDCHF é o que eu falei, que tem várias ordens aqui, então eu posso proteger algumas. Não tenho, não quero zerar, correr o risco de zerar, de proteger todas. Ele ainda está nessa região de fundo, por mais que ele tenha feito aquele, né? Ele veio trabalhando nessa região de consolidação aqui, né? Ó, esse retângulo aqui, né? E esse quadrado aqui. Aí depois, quando ele perde essa linha de tendência de baixa aqui, ele vem testar o fundo do Kapizak e tal. E aí a gente viu que ele fez um rompimento, né? Deixa eu tirar essas linhas aqui. Ó, a gente viu que ele tinha mais ou menos uma linha de tendência de baixa aqui, né? Que vem pegando aquela máxima anterior lá, que seriam os topos mais importantes aqui. Mas a gente viu que depois ele deu uma acelerada, ele tinha uma inclinação mais íngreme, né? Que foi uma queda mais forte, né? Violenta aqui. E aí essa é a primeira linha de tendência de baixa importante a ser rompida. Aí a gente vê o que ele faz. Ele rompeu essa linha, subiu, voltou até testar a linha de tendência de baixa, vamos dizer assim, primária, mais importante aqui dentro do mensal, porque aqui vem desde os topos anteriores lá de cima, das máximas, né? Aí ele sente o peso dela, é jogado de volta para baixo, né? Quando ele é jogado de volta para baixo, até onde ele vem? Ele vem mais ou menos na linha, na altura de onde ele rompeu a linha de tendência de baixa anterior. Quantas vezes, acho que quase todo vídeo eu falei isso, né? O preço vence uma região de resistência, seja um suporte, uma resistência, né? Ele vence uma região de briga, ele dá um impulso com força, acelera, mas ele sempre tem uma probabilidade muito grande de voltar a testar a região rompida, né? E foi o que ele fez aqui. Aí ele fez um fundo duplo aqui na região de rompimento, depois ficou consolidado um pouco aqui nessa região e está brigando espremido aqui dentro desse triângulo que vem se formando, né? Em que momento que ele está agora? Ele está voltando a testar a linha de tendência
de baixa inferior ali. Então, assim, é muito possível que ele venha mais uma vez aqui nesse fundo, tá? Então, eu posso tomar uma decisão aqui de proteger essas ordens que estão melhor posicionadas, né? Ou pode ser que ele tente um rompimento aqui agora, aí ele pode sofrer uma resistência relativa aqui ao fundo anterior, ao topinho anterior, que também já foi uma região importante lá atrás, ou em alguns momentos, né, mais antigos ali, né? Mas ele também, né, nesse rompimento, se ele romper aqui, ele pode também ganhar impulso, ganhar força e já ir testar as regiões mais altas. Nada impede dele também encontrar em algum momento uma resistência forte e voltar para testar a região rompida. O mais provável, que eu acho, é se ele romper agora aqui, essa linha, seria ele caminhar até esse topinho anterior aqui, daqui ele já voltar para testar a região rompida, para ele voltar para testar a região rompida outra vez, aqui, e para daí sim ele seguir para frente. Então por isso que eu deixei aqui duas ordens, em vez de proteger, eu deixei duas ordens com alvo curto, baseado nesse topo anterior. E as outras estão para as regiões de briga mais altas lá, que são os alvos que realmente me interessam, né? Eu tenho margem para poder comprar mais. Se ele voltar aqui embaixo, no fundo do Kapizak aqui, eu posso comprar com um pouco mais de segurança, melhor posicionado, né? Mas a princípio aí, assim, ó, eu tô com quase todas as ordens positivas aqui, né? Comprar mais aqui agora, não sei, né? Assim, como a gente já está posicionado, eu não preciso mexer. Se eu não tivesse nenhuma ordem nesse par aqui agora, eu podia arriscar comprando aqui, acreditando num rompimento. Mas isso aqui é uma compra meio assim, suicida, né? Tipo, você está numa região aqui que o mais provável é o quê? É o preço continuar fazendo o que ele vem fazendo, que é respeitar a linha de tendência de baixa e ser jogado para baixo. Essa é a maior probabilidade. Rompimentos falham, né? Ele pode testar aqui um rompimento e imediatamente falhar e voltar para dentro, tá? Então, às vezes esse rompimento falho, o que ele faz, né? O pessoal que lida com stop, muita gente, na hora que encontrar essa resistência aqui, muita gente vai estar vendendo, acreditando no movimento de queda aqui para um novo teste de fundo e com stop logo aqui acima da entrada, alguns pontos aqui acima. Então, muitas vezes o que acontece, né? Os robôs das operadoras todas aí, dos bancos e tudo, né? É assim, muita gente vai jogar no mercado acreditando nesse rompimento e aproveitando que você tem esse impulso dos stops dos vendidos aqui, né? Acreditando pelo menos na aceleração do movimento. Então, assim, isso aqui no 15 minutos, no 30 minutos, nos 5 minutos, dá trades muito bons. Mesmo você sabendo que um rompimento desse pode falhar, porque você vai ter uma quantidade de ordens de volume muito grande aqui, porque são ordens que estão baseadas no mensal, né? E se você consegue aproveitar esse impulso de rompimento, você vai estar comendo o stop de todos os vendidos desse ponto aqui. Só que aí depois que vai acabando os stops, né, esse movimento começa a perder força, e aí o que você tem nessa região não são compradores que acreditam numa reversão de movimento e de alta lá para cima, se o que você tem de ação de compra é simplesmente gente que está querendo fazer um trade mais rápido, uma especulação, empapar o stop dos vendidos, vai chegar uma hora que esse movimento perde força, que ele não vai lá em cima, ele vai ser um movimento curto, ele vai ser o quê? Proporcional à quantidade de stops que existem aqui, né? Então você não tem gente comprando para subir, você tem gente comprando para sair da venda, para fechar uma venda negativa. E isso aqui não tem continuidade. E aí esse movimento morre logo, perde força, falha e o preço acaba voltando para baixo. E aí sim, os vendedores que ou vão entrar de novo, vão insistir, vão acreditar na venda, vão ver que falhou o movimento de contrário, né, ao interesse deles, falhou, e aí eles vão vender outra vez, e aí de repente com sucesso, aí eles conseguem faturar nessa queda para o fundo, né? Então o movimento de rompimento assim, você entrar numa posição nesse contexto é muito arriscado, tanto para um lado quanto para o outro. Mas a probabilidade maior aqui é continuar fazendo o que está fazendo, respeitar a linha e vir para baixo. Então, se eu não tivesse posicionado aqui,
eu não sei. Aí, assim, tinha que entrar comprado e talvez, tipo, aproveitar o impulso de rompimento e logo proteger atrás, porque a chance de falhar e voltar é muito grande, tá? Mas tá aí, acho que esse é o par principal. Eu não vou proteger nenhuma ordem aqui, não. Eu vou esperar. Se ele voltar aqui, eu posso comprar mais aqui embaixo. Não preciso proteger nenhuma dessas agora. E se ele conseguir romper, aí sim, ótimo, vamos seguir com isso tudo para o topo, tá? Então, por enquanto a gente fica assim. Eu não vou fazer mais nenhuma grande modificação na conta agora. Eu vou dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa para proteger, mas acho que não, porque aí os outros valores são pequenos, não me interessa proteger ordens aqui de centavos, né? E agora é esperar um pouco. Semana que vem a gente vê se melhorou. O mercado está num ponto interessante agora. Eu acho que ele está numa região de decisão, né, dessa consolidação aqui que a gente vem aqui há 3, 4, 5 meses, ó, pelo menos o SDCHF. Depois de 5 meses, agora a gente chegou num ponto crítico. Pode ser que demore aí uma ou 2 semanas, 3 semanas, um mesinho, né? Para ele definir uma situação aqui e dizer para a gente se ele vai tentar romper ou se ele vai ceder a linha e voltar para baixo. E aí, isso daqui também a gente pode, né? A gente está falando aqui de duas moedas importantes, do dólar americano e da principal moeda de hedge europeia, né? Do Ocidente, né? Que seria o franco suíço. Então, o que vai acontecer aqui, se o dólar vai romper contra o franco suíço e disparar para cima, ou se o dólar vai continuar aí, né, perdendo poder frente a outros fatores na economia mundial e tudo, e ele vai ser jogado para baixo aqui. Então, isso aqui pode servir de termômetro para a gente avaliar outros pares também, que envolvem o dólar, que envolvem outras moedas de hedge e tal, né? Eu acho esse daqui um dos pares mais importantes para a gente analisar com calma e ver o comportamento dele e tal, né? Ok? Então é isso aí, pessoal. Ótima semana e fica esse convite aí. Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, tenta assistir os primeiros da playlist, acompanhar, né, para entender a estratégia toda. E seja bem-vindo. Acompanhe a gente no Telegram para a gente discutir a respeito aí. Uma ótima semana para todo mundo. Até a próxima.